Sistemas adesivos. Os sistemas adesivos surgiram na odontologia na década de 50. Nessa época, as restaurações em resina nos dentes eram feitas usando resina acrílica. E como a resina acrílica não tem adesividade ao dente, eram necessários a realização, a confecção de canaletas retentivas para que as restaurações ficassem retidas nos dentes. Como havia muita contração de polimerização nessas resinas acrílicas, era comum o aparecimento de infiltrações marginais, recidiva de cáries nas margens dessas restaurações e até mesmo o deslocamento dessas restaurações. Até que Mikhail Bonokor desenvolveu em 1955 uma técnica de condicionamento ácido do esmalte que promovia microporosidades com a finalidade de aumentar a adesão da resina ao dente. Essa técnica, na verdade, de condicionamento ácido, foi uma cópia que a odontologia fez da indústria naval. Na indústria naval, se sabe que para a pintura de cascos de navios, inicialmente se faz uma aplicação de um ácido sobre a chapa metálica, posteriormente a aplicação de um primer e depois, sim, a aplicação de uma tinta. Então, esse mesmo tipo de pensamento foi introduzido na odontologia, com a aplicação de ataques ácidos sobre a superfície dentária, mais especificamente o esmalte dentário, para a posterior aplicação de um primer e de um adesivo. As condições essenciais para que uma adesão seja eficiente, para que o sistema adesivo funcione corretamente, é de que nós devemos pensar sempre em preservar tecido dental sadio, alcançar o máximo da retenção desejada e sempre procurar prevenir a infiltração marginal. Os sistemas adesivos eles são classificados por geração. Nós temos adesivos de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima geração. Sendo que os de primeira geração surgiram lá nos anos 60, os de segunda geração nos anos 70, os de terceira geração começaram a empregar o condicionamento ácido. Apesar de Bonokor falar da importância do condicionamento ácido do esmalte lá em 1955, foi somente a partir da década de 70 é que eles começaram a ser empregados na sua plenitude, como a gente conhece nos dias de hoje. Os adesivos de quarta geração, eles usam condicionamento ácido total, tanto do esmalte quanto da dentina, e os de quinta geração começaram a unir primer e adesivo no mesmo frasco, em vez de usar o adesivo e o primer em frascos separados. Os adesivos de sexta e sétima geração são chamados de autocondicionantes, porque eles deixam a necessidade da aplicação de um ácido previamente à aplicação do primer ou do adesivo, porque esse ácido ele já está presente no primer ou no primer, a mistura primer adesivo quando em frasco único. O condicionamento ácido do esmalte se faz da seguinte forma: com ácido fosfórico, na concentração de 37% por 30 segundos. Nessa foto pode-se ver no lado esquerdo o esmalte dentário antes da aplicação do ácido fosfórico. E no lado direito, como ficaria o esmalte depois da aplicação desse ácido fosfórico a 37% por 30 segundos, onde há a formação de rugosidades que irão facilitar o preenchimento do primer e do adesivo, aumentando assim a adesividade da restauração de resina composta sobre o dente. Na dentina, também se preconiza a aplicação de ácido, só que num tempo menor. O ácido fosfórico sobre a dentina ele é aplicado por uma técnica com 15 segundos de duração. Na parte esquerda da foto, nós vemos como é a dentina não condicionada, enquanto no lado direito, vemos o resultado da dentina pós-condicionamento, com a abertura dos túbulos dentinários, onde é a possibilidade de penetração então, do primer com o seu adesivo característico que vai ajudar na formação de tags e a retenção dessa resina ao dente. A classificação dos sistemas adesivos pelo tipo de tratamento ácido se dá de duas formas. Nós temos uma classificação que é chamada de condicionamento total ou convencional, onde o ácido é sempre separado do primer ou do adesivo. Então nós temos a técnica de 3 passos, onde primeiro se aplica o ácido, depois se aplica o primer e posteriormente, no terceiro passo, se aplica o adesivo. E temos também a técnica do condicionamento total de 2 passos, onde primeiro se aplica um ácido e depois se aplica uma substância que compõe no mesmo frasco o primer e o adesivo.
Já os autocondicionantes, eles não necessitam a aplicação do ácido fosfórico previamente. Eles são apresentados de duas formas. Os sistemas adesivos autocondicionantes de 2 passos, onde se aplica um primer ácido, ou seja, o próprio ataque ácido e o primer estão no mesmo frasco. E posteriormente se aplica o adesivo, no segundo passo. E o sistema autocondicionante de um único passo, ele apresenta no mesmo frasco o primer ácido e o adesivo. Então, ácido, primer e adesivo estão todos juntos num frasco único. A composição dos sistemas adesivos, então, ela é composta de um ácido fosfórico, entre 30% a 40%, um primer, que é uma substância bifuncional, que ele serve para estabilizar a matriz de colágeno exposta após o condicionamento ácido, e ele tem sempre monômeros hidrofílicos, ou seja, ele tem a capacidade de uma afinidade pela água. Como a dentina ela é úmida, ela é sempre um pouco mais úmida, a utilização desse primer facilita a penetração dessa substância nos canalículos dentinários, justamente pela questão hidrofílica desses monômeros compostos que fazem a composição do primer. Posteriormente, se faz a aplicação do adesivo. O adesivo ela é basicamente uma resina fluida, polimerizável, que tem monômeros resinosos hidrofóbicos. Eles não têm afinidade pela água, mas eles conseguem fazer uma adesão química aos monômeros hidrofílicos do primer. Então, quando nós temos um sistema autocondicionante de passo único, tanto o ácido quanto o primer quanto o adesivo fazem parte da composição do sistema adesivo de um único passo. Então aqui nós vemos como o ácido fosfórico ele deve ser utilizado. Então ele sempre a concentração entre 30% e 40%, geralmente 37%. Eles são usados em esmalte e dentina no sistema convencional e somente no esmalte quando se utiliza um sistema autocondicionante. Haja vista que no sistema autocondicionante o ácido já está misturado com o primer ou então com o primer e o próprio adesivo, quando em passo único, e eles são aplicados diretamente sobre a dentina, já promovendo o ataque ácido na dentina. Então não há necessidade de aplicação desse ácido fosfórico sobre a dentina, mas sim sempre sobre o esmalte. Aqui nós vemos uma fotografia de marcas comerciais de primers e adesivos. Na parte mais à esquerda da foto, vemos um sistema convencional de 3 passos, porque nós primeiro aplicamos o ácido, depois num frasco separado ao primer e num terceiro frasco, o terceiro passo, a aplicação do adesivo. Num sistema convencional de 2 passos, primeiro se aplica o ácido, tanto sobre a dentina quanto o esmalte, né? Lembrando que sobre o esmalte é por 30 segundos e sobre a dentina é por 15 segundos. Depois se faz uma lavagem desse ácido e se aplica o primer adesivo. Aqui nós temos, por exemplo, o primer Bond 2.1, que contém flúor na sua composição, que ilustra um sistema adesivo convencional de 2 passos. O primeiro passo é a aplicação do ácido, o segundo passo é a aplicação desse prime bond. O sistema autocondicionante, ele funciona sem aplicação prévia de um ácido fosfórico sobre a dentina. Então a gente faz uma aplicação de ácido apenas em esmalte, posteriormente se aplica esse sistema autocondicionante. Se aplica o primer ácido sobre a dentina e posteriormente, se for de 2 passos, depois da aplicação desse primer ácido, se faz a aplicação do adesivo. E em alguns fabricantes tem um sistema autocondicionante, onde tanto o primer, quanto o ácido, quanto o adesivo estão no mesmo frasco. Então, nessa situação da utilização de um sistema adesivo autocondicionante, você só realiza o ataque ácido, com ácido fosfórico a 37% sobre o esmalte. Na dentina você não faz nenhum tipo de condicionamento ácido, porque o próprio sistema adesivo já tem ácido na sua composição. Então ele tem o ácido primer adesivo, ou seja, um passo único, que é aplicado sobre a dentina. Bom, os sistemas adesivos, então, eles, para que sejam eficazes, há necessidade de nós entendermos o que é tensão superficial e energia livre de superfície. Na verdade, é a partir dos conceitos da tensão superficial e da energia livre de superfície que a gente começa a entender o sistema de adesividade desses sistemas ao dente. Lembre-se sempre que o menor ângulo de contato entre um líquido e um sólido aumenta a capacidade de molhamento, sendo que molhamento é a capacidade de um líquido escoar sobre uma superfície sólida. Então, no esquema, nessa ilustração que é apresentada à direita, nós temos como se fossem 2 gotas de um líquido
Na gota mais à esquerda, o líquido não escoou tanto quanto na ilustração mais à direita. Então, a capacidade de molhamento da segunda gota, que está mais localizada à direita, é maior, pois ela escoou de uma forma melhor, mais evidente, sobre uma superfície sólida. Então, quanto mais energia livre de superfície, menor será a tensão superficial. A tensão superficial é uma característica do líquido, enquanto a energia livre de superfície é uma característica do substrato, ou seja, do sólido que recebe esse líquido em sua superfície. É claro que o dentista não tem capacidade de modificar a tensão superficial do adesivo que é colocado sobre o substrato, sobre o dente, mas ele tem a capacidade de modificar a energia livre de superfície do dente. Então, o dentista tenta ao máximo aumentar essa energia livre de superfície, alterando esse substrato dental, para aumentar a capacidade de molhamento, ou seja, a sua capacidade de adesão. Então, a gente sabe que essa capacidade de molhamento é sempre dada pelo ângulo entre o líquido, que é o adesivo, e o substrato, o dente. Como na ilustração mais à esquerda nós temos um ângulo maior, nós temos menor capacidade de molhamento. Na ilustração mais à direita, nós temos um ângulo menor, então nós temos uma maior capacidade de molhamento. Então a molhabilidade, essa capacidade de molhamento, é dada sempre pelo menor ângulo de contato do líquido com a superfície sólida a qual ele será inserido. Então nós verificamos que nessa ilustração mostra, se nós observarmos da direita para a esquerda, que a capacidade de molhamento vai aumentando porque a gente consegue reduzir o ângulo formado entre o líquido e a superfície sólida. O líquido representando o adesivo e o sólido representando o substrato dentário. Uma outra característica importante dos adesivos, que a gente tem que sempre levar em conta na técnica, é que deve-se molhar todas as paredes da cavidade, tanto dentina quanto esmalte. Então, essa capacidade de molhamento, esse molhamento que é feito nas cavidades, é que vai aumentar na adesão. Nós não devemos deixar nenhuma superfície seca. Lembrando que a aplicação do primer, como ele é extremamente composto por monômeros hidrofílicos, ele terá uma afinidade pela água, então ele vai penetrar na dentina que está ligeiramente umedecida. Então, nós não devemos secar totalmente a dentina antes da aplicação desse primer. Então, a gente tem sempre um pouco mais de segurança no sistema adesivo quando a gente usa esse adesivo, né, esse primer, esse adesivo, molhando toda a superfície da dentina e do esmalte. Um erro comum que os profissionais costumam fazer é tentar eliminar os excessos de adesivo, que quando se faz a aplicação desses materiais de sistemas adesivos sobre o dente, é o uso da seringa tríplice, jatos de ar com seringa tríplice. Isso não é indicado, porque a partir do momento que é feita a aplicação da seringa tríplice com jatos de ar, nós temos o fato de secar algumas áreas, né? E isso pode alterar a capacidade de adesão desses sistemas adesivos. O que se preconiza é que em áreas onde fiquem camadas poças ou muito extensas, né, de líquido, se utilize os microbrushes, que seriam micropincéis, para eliminar esses excessos de material adesivo. Então, os sistemas adesivos eles são muito empregados na odontologia, principalmente para restaurações diretas de resina composta, para facilitar a adesão da resina composta ao dente. Em restaurações indiretas de resina composta e cerâmicas, tanto para fixação, né, de cimentação de onlays, inlays e facetas, eles são bastante empregados. Na confecção de pinos fibroresinosos ou pré-fabricados. Na dessensibilização dentinária, esse é um uso bastante comum, quando as pessoas frequentam ou chegam ao consultório dentário reclamando de sensibilidade, principalmente na região de colo dentário, pela questão de ter a dentina exposta, né? Então, os adesivos eles funcionam bem para selar esses canalículos dentinários, né? Os túbulos dentinários que estão abertos e que causam extrema sensibilidade. Também ele tem aplicação na cimentação de próteses fixas adesivas e na fixação também de brackets ortodônticos.